Olá, hoje eu quero começar a tecer alguns comentários sobre aquilo que falamos a respeito de trabalho e vocação. Eu estou chamando aqui de considerações finais, a vocação como alegre mordomia no reino. E eu começo esse tópico, digamos assim, conclusivo, com duas frases, primeiramente de Calvino. A displicência e o comodismo emanam da preocupação que os homens sentem de servir a Cristo sem problemas, como se fosse um passatempo, enquanto Cristo convoca a todos os seus servos para a guerra. Novamente, em outro lugar, ao executarem o que Deus lhes determinou, os homens devem começar sempre com oração, invocando o nome de Deus e oferecendo-lhe seus labores, para que ele os abençoe. E, finalmente, eu tomo um autor contemporâneo, um autor britânico, que eu admiro bastante, é um luterano chamado Jean Edward Veith Jr. E assim ele escreveu: a Reforma foi uma época em que a Igreja Protestante exerceu sua maior influência cultural na arte, na literatura, na música, assim como nas instituições sociais. Isso também está relacionado à doutrina da vocação. Se recuperarmos essa doutrina, poderemos abrir caminho para que os cristãos contemporâneos influenciem sua cultura novamente. Nessas anotações finais sobre este capítulo, quero enfatizar, como disse, alguns aspectos. Todos, sem exceção, temos um chamado divino para servir a Deus. Esta convicção dá profundo sentido à nossa existência, glorificar a Deus por meio de nossa vocação. Nós somos servos do Deus Criador e preservador de todas as coisas. Nós somos seus agentes na construção e na transformação da realidade, tendo como perspectiva o nosso serviço ao Rei no seu reino. O reino de Deus, como diz Ridderbosch, se revela na igreja. E o reino de Deus envolve toda a realidade, quer passada, presente ou futura. Então, nós executamos a nossa vocação, nós glorificamos a Deus, atendendo alegre e obedientemente ao chamado de Deus, como de fato somos, súditos do reino de Deus. Por isso é que, usando a expressão do Plantinga, trabalhar no reino é o nosso estilo de vida. Ser reformado significa um apego irrestrito à palavra de Deus, que nos instrui e nos capacita a viver para a sua glória, desempenhando o nosso papel na sociedade, seja em que nível for, apresentando o fruto do nosso labor como uma oferenda a Deus, que nos criou e nos sustenta. Deus nos chama, nos capacita e o nosso trabalho é uma oferta de gratidão. Então, o trabalho é graça e o produto do nosso trabalho deve ser uma expressão de gratidão a Deus, o Deus que nos chama, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos capacita. Em nossa gratidão, nós prestamos reverentemente um culto a Deus. Deus nos chama onde estamos para desempenhar o trabalho que Ele tem para nós. Deste modo, a questão fundamental não é primariamente o nosso trabalho, mas sim a obediência a Deus. O nosso chamado envolve viver com integridade, uma integridade cristã, em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que vivemos. Devemos ser sensíveis
ao chamado de Deus, devemos estar atentos a isso para desempenhar com alegria a vocação de Deus. Paulo, ele instrui aos coríntios: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado do Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então, como nós já podemos observar, o nosso trabalho ele deve ser feito para a glória de Deus. E a grandeza do nosso trabalho está na forma como nós o realizamos, tendo sempre em vista servir a Deus, atendendo o seu chamado. Então, o nosso chamado é para servir a Deus aonde Ele nos mandar, onde Ele nos colocar. O nosso chamado, então, envolve, como falamos há pouco, essa integridade. Mas quando nós olhamos a história do homem, a história da humanidade, vemos a queda, vemos o pecado trazendo um ônus estranho ao objetivo primeiro do trabalho. Mas isso nós vamos comentar no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Amém.